Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em Juízes capítulo 8. É fascinante porque logo depois daquela vitória incrível de Gideão contra os midianitas, a história dele, toma um rumo bem complexo, né? Exatamente. A gente pensa que acabou o conflito, mas o primeiro problema que surge não é com o inimigo de fora, é com os de dentro. Sim, os efraimitas. Chegam super bravos, reclamando. Por que você não chamou a gente antes para a luta principal, uma tensão ali logo de cara? Pois é. Isso mostra bem as divisões tribais que existiam, né? Um momento delicado. Gideão acabou de ganhar uma guerra e já está quase começando outra, interna. Mas a resposta dele é muito esperta, né? Muito. Pura diplomacia. Ele elogia Efraim, fala que o que eles fizeram depois, pegando os líderes menores, foi tipo mais importante que tudo que a tribo dele fez. Compara as sobras deles com a colheita inteira da família dele. Isso. Uma lição já clássica, que funciona. Acalma a raiva deles na hora. Mas claro, a gente se pergunta, Quão sincero foi isso? Foi estratégia pura? é uma ótima questão. Demonstra uma habilidade política incrível para evitar um problema maior, sem dúvida. Mas fica essa linha tênue, né, entre ser um líder sábio e ser um manipulador. E essa abordagem diplomática não se mantém, né? Porque logo em seguida, A coisa muda completamente. ele está perseguindo os dois reis midianitas que sobraram, Zeba e Salmuna. Ele e os 300 homens dele estão exaustos, morrendo de fome. Aí eles chegam em Sucote, uma cidade israelita, e pedem pão, simplesmente pão. E os líderes de Sucote recusam, e de forma bem grosseira ainda por cima. Basicamente dizem, por acaso você já capturou Zeba e Salmuna pra gente te dar comida? A mesma coisa acontece em Peniel. É um contraste brutal com a diplomacia de antes. E a reação de Gideão agora? Zero diplomacia. Nossa, violenta, e ele ameaça voltar e rasgar a carne dos anciãos de Sucote com espinhos do deserto, e derrubar a torre de Peniel. É uma virada radical. O que explica isso? O cansaço extremo? A frustração com a falta de apoio do próprio povo? Ou talvez um lado mais implacável dele vindo à tona sob pressão? Difícil saber ao certo, né? Mas ele não estava blefando. De jeito nenhum. Depois que ele finalmente captura os reis Zeba e Salmuna, Ele volta, pega um jovem de Sucote para escrever o nome dos 77 líderes da cidade. e cumpre a ameaça. Pune os líderes com espinhos, depois vai para Peniel, derruba a torre e mata os homens da cidade. É chocante essa violência contra israelitas. E tem mais. Quando ele interroga os reis capturados, Zeba e Salmona, ele pergunta sobre homens que eles mataram em Tabor. E eles respondem que esses homens se pareciam com ele, como filhos de rei. Aí Gideão revela: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. E a execução que se segue, Vira vingança pessoal. Não é mais só um ato de guerra ou justiça contra o inimigo. Tem um elemento de sangue ali, muito forte. ele até pede para o filho mais velho, Jéter, matar os reis. Mas o rapaz hesita, é muito jovem. E os próprios reis pedem para Gideão fazer isso. Mate-nos você mesmo, pois você tem força de homem. Um momento tenso. E Gideão os mata. Depois de tudo isso, o povo de Israel chega para ele e diz: olha, você nos salvou, seja nosso rei. Você, seu filho, seu neto. É um pedido compreensível, né? Eles viram a liderança dele na prática. Mas Gideão recusa. E a resposta dele é teologicamente muito forte. Fortíssima. Ele diz: não, nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Ele aponta para Deus como o verdadeiro rei de Israel. Parece um ato de grande humildade e fé. Parece, só que aí vem o mais, né? Sempre tem um mais. Logo em seguida ele pede: me deem os brincos de ouro que vocês pegaram dos midianitas. E o pessoal dá, claro. Ele junta uma quantidade enorme de ouro. E o que ele faz com isso? Ele faz um éfode, que era uma veste sacerdotal, né? Mas ele coloca esse éfode de ouro na cidade dele, em Ofra. E aí tá a grande contradição. Ele recusa o título de rei, mas cria um objeto religioso caríssimo, fora do lugar apropriado, que atrai o povo para a cidade dele. Vira um centro de peregrinação, basicamente. O texto diz que Israel se prostituiu indo atrás daquele éfode e que se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Exato. Na prática, mesmo sem a coroa, ele cria um foco de poder e influência em torno de si. Ele diz que o Senhor reina,
Mas as ações dele acabam desviando a atenção do povo para outro lugar, para um objeto que ele fez. É muito ambíguo. E o final do capítulo mostra isso também. O país teve 40 anos de paz enquanto Gideão viveu. Ele teve uma família enorme, muitos filhos, Incluindo Abimeleque, que vai ser importante depois? e morreu em idade avançada, em paz. Mas e o legado? Pois é. Assim que Gideão morre, acabou. Tudo volta a estaca zero ou pior. Os israelitas voltam rapidinho para a idolatria, adorando um tal de Baal-Berite, e esquecem de Deus. E esquecem da família de Gideão. O texto faz questão de dizer que não foram bondosos com a casa dele, depois de tudo que ele fez para libertá-los. A memória foi curta. Então Gideão é esse herói complexo. Libertador, recusou ser rei, mas deixou para trás um ídolo que ele mesmo criou. E a paz que ele trouxe não sobreviveu à morte dele. Exatamente. Um legado muito, muito ambíguo. E isso nos deixa pensando, né? Como é que grandes feitos, grandes libertações, podem acabar sendo ofuscados por erros posteriores? Ou como a recusa formal de um título como de rei pode não significar uma real humildade, se as ações acabam concentrando poder do mesmo jeito. É verdade. E mais ainda, talvez, o que realmente faz com que uma libertação ou uma mudança positiva dure? A história de Gideão, aqui em Juízes 8, sugere que a liderança de um homem só, por mais forte que seja, não basta se não houver uma transformação mais profunda na fidelidade e na memória do povo. Fica a questão: o que sustenta a fidelidade a longo prazo?